Ok. Bem-vindos todos e todas mais uma vez a esse nosso evento. É uma palestra que vai ter como tema pensar a religião cristã no nosso Brasil contemporâneo, a presença do cristianismo nesse momento. E antes de passar a palavra para o professor Clemir, eu só queria falar um pouquinho sobre o nosso curso, né? Você que já é aluno, mas você que talvez esteja aqui visitando a gente, conhecendo esse curso para esse evento, eu queria compartilhar aqui com vocês algumas informações. Né? Primeira informação que eu quero compartilhar é que nós conseguimos a nota máxima de avaliação do MEC do curso de Teologia da Unigran Rio. Na verdade, essa nota foi dada em 2019, a avaliação foi feita em 2019, mas houve uma demora no próprio MEC para que saísse no Diário Oficial, e na semana retrasada saiu oficialmente, então, a nota no Diário Oficial, nota 5. Tá bom? Então, você está cursando um curso de ótima qualidade. Eu queria aqui apresentar um pouquinho para vocês. Vocês já conhecem isso, a gente já conversou sobre isso, mas as bases do nosso curso, né? Como é que o nosso curso está estruturado. Então, ele tem essas três bases: teologia bíblica, teologia sistemática e teologia prática. Teologia bíblica, certamente, são textos vinculados, disciplinas vinculadas ao texto bíblico. Então, introdução ao Antigo Testamento, ao Novo, teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento, disciplinas também de línguas, grego e hebraico, enfim, são tentativas de abordar o texto bíblico e a sua formação. Teologia sistemática, que está dividida nas diversas áreas que você encontra, cristologia, pneumatologia, revelação, antropologia, etc. E também teologia prática, embora esse nome aqui ele pode dar a entender de que só essa parte do curso é prática. Na verdade, não. Toda a ideia do curso de teologia é envolver-se com a prática da fé no cotidiano. Porque se esse encontro não acontece, se a fé fica apenas no nível teórico, então não tem muito sentido pensar a fé e refletir a fé. É preciso que ela se encarne no chão da existência, como é a proposta do próprio Evangelho, aliás. E aí a gente tem aqui disciplinas mais especificamente ligadas à prática, que são os estágios e também os especiais, projeto curricular articulador, que acontecem ao longo do curso. Não quero aqui perder muito tempo nisso, na verdade, mas aqui vale a pena também citar para vocês os eixos que o nosso curso aborda. Então, por um lado, nós temos a teologia, evidentemente, uma reflexão teológica, a teologia como uma ciência. Por outro lado, temos também espiritualidade, porque a nossa compreensão, essas duas dimensões da vida não podem se separar, não podem se divorciar, precisam caminhar juntas. Como diria o teólogo católico Hans Hus von Balthasar, teologia sem espiritualidade é esqueleto sem carne, mas espiritualidade sem teologia é carne sem esqueleto. Então, as duas precisam caminhar juntas. E também temos aqui cultura, no sentido de que a nossa teologia deve e precisa levar a sério a cultura na qual ela nasce, no caso, a nossa cultura brasileira, que é uma cultura muito plural, e também a ideia de formação pastoral, ligado aqui não apenas à formação de pastores e pastoras, mas também a vida da teologia com a sociedade e com a vida. Então, esse é o objetivo. Tá bom? O microfone ligado aí, eu vou pedir para desligar, por favor. Obrigado. Muito bem. E aí, para a gente só pensar aqui essas questões iniciais, eu trouxe uma frase do teólogo belga Adolphe Guéchet, na qual ele diz o seguinte: no mundo onde, ao lado das alegrias e das coisas boas, reinam o sofrimento e a desgraça, Deus quer trazer a sua salvação. É esse mundo que a gente vive, que é o mundo real, o mundo cotidiano, não é um mundo idealizado, mas é um mundo de alegrias e tristezas, de luto e de vida, de dor, sofrimento, mas também de conquistas. Esse mundo que a gente está vivendo é um mundo onde Deus quer trazer a sua salvação. E aí a gente sempre, pelo menos eu gosto sempre de mencionar como texto base para essa reflexão teológica e para a nossa perspectiva de missão cristã, o texto lá de João 20, 19 a 23. Depois você leia com calma. Mas nesse texto, os discípulos estão com medo, na verdade, né? Estão escondidos em casa, porque Jesus acabou de ser morto pelo Império Romano, e eles certamente temem também ser considerados como inimigos do Império, então ficam trancados em casa.
E na narrativa, Jesus aparece no meio deles, e ao aparecer no meio deles, estabelece, na verdade, o surgimento da igreja na teologia de João. A igreja nasce aí. Se a gente ler a narrativa, a gente vai perceber que a igreja nasce com alguns critérios, com algumas perspectivas muito claras, né? Ela nasce na paz do evangelho, na paz que vem de Jesus, porque Jesus diz: "A minha paz vos dou", e vai lembrar que essa paz que Jesus dá não é a paz do mundo imperial, então não é a paz da força, né, conseguida pela força militar, não é a paz vem do discurso, a paz de cemitério, né? Estamos em paz desde que você concorde comigo. Não é essa paz, é a paz do evangelho. E aí também os discípulos se alegram porque veem Jesus ressuscitado. Então, a igreja nasce na alegria da ressurreição, na alegria da esperança, que é o que nos motiva na caminhada. Por mais que tenebrosos sejam os cenários, a esperança nos ajuda a caminhar. E ela também nasce na perspectiva dos relacionamentos interpessoais, quando Jesus fala sobre a questão do perdão mútuo, e nasce guiada pelo Espírito de Deus. Porque ela nasce na força e no sopro do Espírito de Deus sobre os discípulos. E como texto central dessa pequena narrativa, nós temos a frase de Jesus, que nos dá um norte a seguir na nossa prática de missão, que é: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Então, esse assim como é o que marca a nossa espiritualidade, ou deveria marcar pelo menos. Nós somos chamados a reproduzir na vida o caráter de Jesus de Nazaré e estar nos lugares que Jesus decidiu estar, e não estar nos lugares que Jesus não quis estar com as pessoas que Jesus quis estar e criticar as pessoas que Jesus criticou. Ou seja, o nosso chamado, a nossa vocação é essa. Bom, esse é o curso de teologia da Unigran Rio. Então, você como aluno, seja bem-vindo. Você que ainda não conhece o curso, fica aqui o convite para você conhecer, tá bom? Qualquer questão, mande uma mensagem para mim. Agora eu falei demais já, eu não quero falar hoje, porque hoje a noite é do professor Clemir, e eu queria, então, sem maiores delongas, passar a palavra ao professor Clemir. O senhor está aí, professor? Oi, Márcio, tudo bem? Que bom. Eu conheci o professor Clemir, Estou sim. vou falar um pouquinho do senhor, eu conheci na minha graduação em teologia, e é interessante porque nessa semana, né, professor, o teólogo Juan Stam faleceu, né? E eu me lembro que o texto desse teólogo sobre missão integral foi um dos primeiros, se não o primeiro texto que o professor Clemir passou para a turma na graduação em teologia, em 2003, quando eu conheci o professor Clemir lecionando. 2003, 2004, acho que 2003 mesmo. E foi uma experiência fantástica. O professor Clemir, não apenas as suas aulas eram maravilhosas, assim, eu tenho muita saudade de ouvi-lo, mas também o seu jeito de pensar a fé e a sua dinâmica de pensar o evangelho revelam uma maturidade na fé que poucas pessoas têm. Então, é uma honra o curso de teologia recebê-lo, professor Clemir, e poder ouvi-lo aqui essa noite. Então, passo a palavra agora para o senhor. Fica muito à vontade aqui no nosso meio. Márcio, muito obrigado, né? Tá tudo bem aí, né? Tudo bem, graças a Deus, professor. Tudo bom. Então tá bom. É uma plataforma que eu não conheço, estou aqui me adaptando, mas acho que está sob controle, né? Estão me vendo aí. Então, eu quero agradecer o convite, a proposta deste encontro, parabenizar aí pela nota tão qualificada que o curso de Teologia da Universidade do Grande Rio conseguiu aí no MEC. Parabéns, Márcia, a você, aos professores e professoras, a equipe toda, e aos alunos e alunas que fazem acontecer esta instituição e esse curso em particular. Agradeço, Márcio, também o carinho da acolhida, a generosidade das palavras. Márcio, que foi um aluno de uma qualidade superior, como meu aluno na graduação em teologia,
muita alegria de poder acompanhar você, ver seus trabalhos, e ficar, de fato, satisfeito e ser estimulado a continuar a dar aulas, né? O que é uma coisa muito positiva, muito boa. Eu sei que tem muita gente aqui na sala, me parece que 74 pessoas, se eu não estou enganado. E aí fica difícil você falar para pessoas que você não está vendo face a face, nem sabe quem são exatamente, o que é sempre um desafio, né? O nosso educador maior, né, Paulo Freire, diz que educar é também relacionar-se. E quanto mais a gente se relaciona, e quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente interage, mais e melhor a gente pode produzir conhecimento, né? Nesse mundo virtual e dessas plataformas que se tornaram uma coisa muito positiva e a gente fica feliz disso, mas ainda limitados que somos por essa falta de interação mais pessoal, física, olho no olho e perceber as contribuições de cada um. Mas que assim seja e que a gente desfrute, já que é o espaço que a gente dispõe nesse tempo de pandemia, né? E sempre falando de pandemia, acho que em todos esses encontros, nossa solidariedade sempre grande, pessoas no Brasil e do mundo perderam suas familiares, né? Isso sempre é um lamento que a gente inicia nesse espaço também. Mas se alguém diz que não está me vendo, não sei, não estou sendo visto, não sei. Acho que com poucas pessoas, mas deixa eu tentar aqui colocá-lo como apresentador, que aí eu acho que fica mais fácil de aparecer para todo mundo. Bom, tá, já está como apresentador. Aparece então agora? Não sei, o pessoal tem que ver se aparece aí, né? Bem, obrigado então. E sim, então alguém disse que já consegue ver, né? Muito bem. Bem, o tema proposto para essa noite, né? É um tema de uma largueza na sua possibilidade de reflexão, né? E um desafio grande, porque pensar um assunto como esse, num contexto como esse, de fato não é simples, mas é o desafio também do espaço da academia, como a gente se envolve e enfrenta os temas que estão postos para a nossa própria compreensão, né? Sempre gosto de mencionar a expressão lá do templo de Delfos, né? Da filosofia da tradição grega, né? Ou você me decifra ou eu te devoro. E esse é o oráculo que acho que a gente tem diante de nós permanentemente, no contexto brasileiro particular, de maneira especial, nessa ambiência da própria religião. Como é difícil a gente entender, como é difícil a gente dar conta de ter elementos para interpretar tudo o que está acontecendo. Não é nada simples a gente poder ter uma avaliação mais abrangente e pertinente do que está à nossa volta. E muitas vezes a realidade nos consome, né? E ela nos engana, e ela nos faz cair, né? A tal da realidade das fake news é que tantas vezes a gente acha que é verdadeiro e que parece que aquilo faz todo sentido, porque a gente deseja que as coisas façam sentido para a gente, embora nem sempre coisas façam efetivamente sentido, né? A gente querendo que o mundo faça sentido, e para nós em particular, a gente procura se apoiar em certas crenças e observações que possam dar segurança para a nossa própria existência, né? Mas nem sempre é possível. O desafio grande é a gente não ser enganado, não ser engodado, mas de tentar entender o mundo que está à nossa própria volta aqui. A minha fala tem uma perspectiva também teológica, Márcio, mas acho que também sociológica, por causa da minha formação. E espero que ao final dessa conversa a gente possa ter uma interlocução maior e melhor e ouvir também as alunas, os alunos, os participantes todos, para que a gente possa ser enriquecido pela contribuição de vocês. Bem, uma primeira coisa que acho que é eu estudar a religião e a religião cristã, que está em pauta nessa conversa de hoje, é como a gente tenta desnaturalizar a nossa cultura já muito dada daquilo que está ao nosso próprio redor.
ao nosso próprio redor. É uma expressão que sempre utilizo também com os meus alunos e alunas, e quem me acompanha já muito, como o Márcio aqui, já sabe disso, né? Que é uma expressão do nosso músico Tom Jobim, que ele diz que o Brasil não é para principiantes. Então, não é fácil compreender o Brasil, não é fácil compreender o nosso país, e especialmente nós aqui estando, e especialmente a gente sendo brasileiro, porque naturalizamos as coisas, achamos que as coisas são assim mesmo, e as coisas são vistas como sendo resultado de um processo continuado, e nem sempre nos atentamos que as coisas existem, né? Que foram inventadas, foram forjadas, como diz também lá o Riobaldo no Grande Sertão Veredas. Tudo existe porque tudo foi inventado. Aquilo que é inventado, a gente passa muitas vezes a achar, inventado antes de nós, achar que isso é meio que natural. A nossa sociedade brasileira é uma sociedade marcada tanto por esse viés da religião cristã, e isso está desde os primórdios da nossa própria história, como é conhecido sabidamente por todos nós aqui nesta sala. A religião cristã está profundamente amalgamada com a construção da própria identidade nacional, de tal forma que, durante muito tempo, e até muito recentemente, ser brasileiro era, por exemplo, ser católico, mais do que cristão, profundamente marcado por esse viés católico da identidade, da formação, da cultura brasileira. Então, e mesmo os que não sendo católicos de adesão religiosa, mas profundamente católicos na maneira de relacionar-se e viver a própria cultura brasileira, compreendendo as datas, o calendário, as festas, o cotidiano, as linguagens, as expressões da vida. A verdade é que os evangélicos no Brasil são muito mais de tradição católica, por causa da sua formação cultural e identitária, que protestantes, como você vai ter em contextos mais, em algumas partes europeias ou estadunidenses, coisa que vale. Então, essa é a primeira coisa. Não é fácil entender o Brasil, não é fácil a gente entender que a gente naturalizou nossa própria leitura, e não é fácil compreender a própria religião cristã, porque ela está amalgamada, imbuída da própria natureza histórico-social da sociedade brasileira, e a gente nem sempre consegue distinguir, separar e perceber como isso se desenvolve e como isso, portanto, se dá. Agora, por exemplo, se perguntarmos aos indígenas, e boa parte dos indígenas, eles vão muitas vezes ainda achar muito estranho o que a gente acha muito natural, porque eles, detentores dessa terra desde os primórdios, e massacrados que foram, odiados, desrespeitados, agredidos, desumanizados, continuaram achando muito estranho isso que a gente meio que naturalizou como sendo a religião cristã. E essa religião cristã que a gente desenvolve no contexto brasileiro, ela está desde os primeiros dias aqui, o quadro que a gente conhece bem da primeira missa, né? Essa presença católica, cristã, aqui no contexto brasileiro, desde os seus primórdios, e numa formação continuada da sociedade brasileira de maneira não tão formal, mas informal, e quanto mais informal, isso é no cotidiano da cultura, quanto mais forte a identidade das próprias pessoas. E alguém pode dizer, talvez alguém que não seja de religião aqui no nosso grupo, podia perguntar, a religião realmente é coisa boa? Porque tem tanta coisa ruim na religião, e a gente podia citar 2 episódios desses últimos dias, né? O caso do professor decapitado em Paris, né? Por causa da sua crítica à religião, a um certo segmento da religião. O caso também da igreja no Chile, acho que no dia de hoje. Então, essas questões, elas trazem muito desconforto da presença da religião no espaço público. Que problemas são esses que a religião, portanto, traz? E aí, acho que uma coisa, já inicialmente, para a gente se dar conta disso, é que religião é uma parte constitutiva das sociedades humanas, de todas as sociedades humanas. Então, não há possibilidade de você tirar a religião do contexto da vida social e nem da presença individual e nem do espaço coletivo. Religião é alguma coisa das mais fortes na vida social. Os pensadores da antropologia e da sociologia do início do século XX
E como os pensadores da filosofia também do início do século XX acreditavam que religião poderia ser alguma coisa que o processo continuado da secularização, do aumento do conhecimento, da ampliação do conhecimento científico e do avanço de todas as técnicas e dimensões do mundo contemporâneo, na resolução de problemas de saúde, enfermidade, bem-estar, acharia-se que a religião, portanto, seria um espaço de profunda redução, inclusive de desaparecimento, possivelmente, já que religião está sempre ligado ao medo, à angústia, à preocupação, à insegurança. Então, tendo os humanos resolvido grande parte dos seus problemas de sobrevivência, de bem-estar, de dignidade, de segurança, em suma, religião, portanto, perderia muito o seu valor, inclusive com o aumento da dimensão da secularidade, isso é, da não presença mais da religião, da não necessidade da religião no espaço público. Mas e uma coisa que Durkheim dizia, já disse no final da sua vida isso, depois de ele também, que é o sociólogo francês, que acreditou de certa forma, e de fato a religião poderia vir a se extinguir, assim como Weber, assim como Marx, assim como Freud. O que nós temos é que no final da vida do Émile Durkheim, o sociólogo francês, ele vai dizer que a religião tinha um quê de continuidade, que ela se transformava, mas que ela não tinha mais como desaparecer. E este, portanto, essa é uma percepção, estudiosos depois vão perceber isso, um estudioso da religião mais recente, há menos tempo, que é o Peter Berg, muitos estudaram aqui, o Berg vai dizer dessa dimensão da religião que, além de não se extinguir, como já disse também o próprio Émile Durkheim, e além de ela se metamorfosear, como diz o Durkheim, o Berger diz mais, o Peter Berger diz, estranho por exemplo, achar que o mundo era religião, porque religião está presente em todas as partes do mundo, em todas as sociedades humanas, em todos os grupos sociais você vai ter religião, ou religião mais organizada, menos organizada, mais institucionalizada, mais na cultura, mas religião como uma coisa muito presente no cotidiano da vida das pessoas, e de tal forma que a religião é um estruturante da vida social, tanto dos indivíduos, como dos pequenos grupos sociais, como das famílias, como dos grandes grupos sociais, das instituições e, inclusive, das sociedades mais amplas, no caso, a própria sociedade brasileira, usando assim essa categoria mais alargada. A religião é parte constitutiva da vida das pessoas. E os que não têm religião, que muitas vezes têm uma crítica muito grande aos malefícios da própria religião, isso faz algum sentido, a religião também tem muito malefício, mas a religião não é só isso, obviamente, e aqui não é uma defesa da religião, é que os malefícios da condição humana estão diluídos também nas religiões, mas não somente nas religiões. A religião é alguma coisa que você pode ter um gesto de profunda beleza, de grandeza. Veja, quando a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher e a obra meritória, maravilhosa que aquela mulher desenvolve. Você vai dizer, olha, religião é isso, a capacidade que a religião tem de fazer isso. Mas quando você olha para um padre pedófilo que abusa de uma criança, vai dizer, olha, a religião é essa desgraça que tem que acabar. A religião, que essa coisa hedionda, pratica isso também, de um sacerdote católico ou protestante, ou de religião africana, que possa abusar de uma criança, mas também é Madre Teresa, é também Martin Luther King, que a partir da religião produz uma luta por liberdade, por dignidade, por bem-estar, por direitos, e por libertação em situação de exploração. Então, religião é isso e aquilo mais, mas não só a religião. Também no futebol. O futebol é um gesto maravilhoso de um Garrincha que dribla uma pessoa com uma bola, faz um gol e dá um sorriso de quase de um menino, um fascínio de uma beleza que contagia todo um estádio, mas futebol é também violência tamanha de que grupos se reúnem para digladiar entre si, inclusive com violência e morte e assassinatos no contexto do próprio futebol. Tanto de maneira
situações de um envolvimento ali, de uma disputa, como de grupos que se reúnem exatamente para produzir violência nesse sentido. Política também, alguém pode dizer, mas política é um gesto de alguém ter a grandeza de produzir uma legislação, uma lei e uma política para dar dignidade, bem-estar, alimentar pessoas, construir casas, produzir a proteção de uma floresta. Isso é da política. E também é de alguém que se apropria desses recursos, que coloca dinheiro nas suas partes íntimas, que coloca dinheiro na Suíça, que rouba a merenda escolar. Então, os humanos são marcados por essas diferenças e por essas simbioses também, desgraçadamente, que constitui a condição humana. Digo essas ilustrações para dizer que religião não dá para colocar numa caixinha de que é uma coisa ruim que tem que acabar, porque pessoas sem religião produzem violência, produzem intolerância, produzem maldade, pessoas com religião. Então, como a gente pensa religião a partir dessa aparente contradição, portanto, assim? Então, volto a isso, religião está presente em todas as sociedades humanas, e mesmo aqueles que negam religião sabem da presença disso como fator de identidade cultural, de organização social, de estruturação da vida das pessoas, de produção também de direitos, de dignidade humana, etc. Assim. Então, para pegar um aspecto nesse sentido. Indo um pouco além, quando a gente pensa uma Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um documento assinado pelos países quase que todos do globo terrestre, é um documento jurídico, social, resultado de um longo processo das sociedades humanas de reconhecer a maldade, a violência, a tortura, a intolerância, o cerceamento de liberdade, a maldade, em suma. Porque a Declaração de Direitos Humanos é um reconhecimento do que a maldade humana é capaz de fazer e que fez historicamente, nas guerras, mas não somente nas guerras. E que documento é esse? É um documento que, embora tenha uma linguagem jurídico-social, cívica, é um documento fortemente baseado na ética das religiões mundiais e na ética cristã em particular. Os 30 itens da Declaração de Direitos Humanos, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à tolerância religiosa, direito à circulação. Então, esses itens, todos eles encontram forte apoio bíblico, encontra forte na Bíblia Sagrada, tanto para judeus como para os cristãos também. Mas em outros saberes de outras religiões também você vai encontrar fundamentação para aquilo que está na Declaração de Direitos Humanos. Então, depois dessa longa introdução para falar da dificuldade que é entender o Brasil, do desafio que é compreender o Brasil, da importância da religião como constitutiva da identidade da vida de pessoas, de grupos e de sociedades humanas, e que, como citei Berg e Durkheim, não tem como você extinguir isso, como a gente convive com essa expressão da cultura que é a própria religião no contexto do espaço público, por exemplo, e no caso brasileiro, da religião cristã, que é majoritária em nosso país. O Brasil é um país majoritariamente cristão, porque você tem mais de 90% da sua população que é ou católica, ou evangélica, ou kardecista também, o kardecismo também tem uma base cristã, e mesmo religiões africanas, como Umbanda, que também tem uma perspectiva que também é cristã. Num culto de Umbanda, como muita gente aqui sabe, brasileiros que somos e brasileiras que somos, você reza o Pai Nosso, você faz a oração da Maria, em suma, essas misturas estão dadas como tal. Então, se você amplia para pegar essa dimensão cristã, mas de maneira mais alargada, você vai ter aí cerca de 95% da própria população brasileira. E só no campo estritamente católico-protestante, você tem 90% praticamente, ou quase 90% da própria população brasileira. Então, é um país majoritariamente católico e evangélico, isso é majoritariamente cristão. Mas vejam vocês, as incoerências, as contradições e os desafios que estão postos, portanto, nesse sentido. O cristianismo ele é constitutivo na formação identitária da sociedade, da cultura brasileira, como a gente já disse bem,
e isso passa desde a colonização, perpassa todo o período do reinado, o primeiro e do segundo reinado, e ele chega no período da própria República. Então, quando a República se dá, há mais de 100 anos passados já, 1890, quando você tem a primeira Constituição da República, você tem uma separação entre religião e Estado. Mas essa separação formal, jurídica, não significou separação real, porque isso estava profundamente já amalgamado na própria cultura e na ordem da própria vida do Estado brasileiro. Numa sociedade como a cruz para tudo quanto é lado. Você tem nos templos católicos e evangélicos, você tem cruz nos cemitérios, você tem nesses espaços que são da própria religião, mas também nos espaços do Estado brasileiro. Você tem cruz nas câmaras municipais, você tem cruz nos tribunais, inclusive no Tribunal Federal, você tem cruz no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, você tem cruz no peito das pessoas que carregam seus cruzes, você tem cruz para dos crentes católicos e evangélicos que cantam a própria cruz. A religião está marcada pelo cotidiano. E quando alguém vê uma coisa que não gosta, ainda diz, crente ou não crente, ainda diz cruz credo. Então veja como a religião está no cotidiano, no dia a dia da vida dessas próprias pessoas, para mostrar a força disso na própria cultura. Bem, dito isso, para a gente afunilar um pouco mais para o nosso tempo agora e religião cristã, desde que a República se estabeleceu, e tentando separar religião e Estado, e mais ainda igreja e Estado, que era a religião sério até então, você tem um problema, porque como isso estava associado à cultura, como eu acabei de ilustrar, com esses exemplos do Estado, da vida das pessoas, você teve dificuldade de separar isso de maneira real, porque isso estava presente desde há muito no cotidiano da vida do Império, na vida social, na vida cultural do povo brasileiro. Então, a dificuldade de, após a República, você separar essas dimensões. Há uma tentativa, isso apenas é formal. E aí volto ao Tom Jobim. O Brasil não é para principiantes. A Constituição de 1890 estabelece separação entre igreja e Estado, mas a Igreja Católica continua tendo uma série de força política, porque isso já desde então. E o Alexandre Brasil, sociólogo brasileiro, num livro chamado Relações e Privilégios, ele, por exemplo, vai pontuar a força preponderante da Igreja Católica na formação brasileira, mesmo no Estado pós-República, pós-1890. Então, continua muito presente no dia a dia, no espaço público, não só com os feriados, com as datas, mas na cultura, no cotidiano da própria sociedade. Vejam vocês, a Constituição de Brasília, a capital federal, já se dá, que é inaugurada em 1960. Isso já um outro dia, já na segunda metade do século XX, você ainda tem um espaço central da construção da capital federal, onde você tem, no sítio mais importante, que você tem a Praça dos Três Poderes, a esplanada dos ministérios, você tem ali, no início da esplanada, a Catedral de Brasília, logo ali no seu início, você tem a Catedral de Brasília, para mostrar que, embora o país já laico, há 70 anos, em que a Constituição de 1890 estava vigendo, você ainda constrói um templo que se torna católico na esplanada dos ministérios. Isso para mostrar, e ilustra isso muito fortemente, que por mais que a lei diga uma coisa, a prática da nossa sociedade, por causa da própria religião e dessa força cultural da religião cristã e católica no dia a dia, aquilo foi tido como algo natural. Não é uma ação nesse sentido. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma estátua do Cristo Redentor no alto do Corcovado, como um símbolo da cidade. Agora imaginem vocês hoje, todas e todos, se porventura o Cristo não tivesse sido colocado lá, e se alguém hoje pensasse em colocar uma estátua do Cristo Redentor, talvez nem pensasse, que seria impensável hoje colocar uma estátua de um ícone cristão no alto do Corcovado. Então,
todos os grupos, primeiro que os grupos evangélicos poderiam também reclamar, porque não se sentiam representados, os grupos laicos fortemente impetrariam ações na justiça contra isso, as religiões africanas certamente reclamariam, os grupos budistas, muçulmanos, judeus. Então, veja, dificilmente hoje a gente teria uma colocação de um símbolo do Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor mais conhecido no mundo, que é o Cristo Redentor no Alto do Corcovado. Mas isso mostra que lá nos anos 30, quando isso aconteceu, isso era totalmente possível, não tinha nenhum problema nesse sentido. Então, a força da cultura da religião cristã na própria cultura brasileira. Bem, o mundo perpassou, o que nós temos é uma presença da religião que estava fortemente amalgamada com o Estado brasileiro, fortemente presente no Estado brasileiro, mas isso tudo foi visto como sendo natural. As pessoas não achavam estranho que a tradição católica estivesse amalgamada, porque sempre esteve em relação com o próprio Estado brasileiro. Digo mais para vocês, vejam duas coisas mais próximas da gente. É que fala de tradição católica em particular, para depois fazer um contraponto com a dimensão evangélica. Quando a gente, após a Constituição de 88, que depois é criado, já nos anos 90, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, que todo mundo aqui também sabe do que a gente está falando, as leis e bases da educação nacional, da formação nacional. Quem é o redator inicial desse documento? É um educador respeitado, antropólogo, senador da República, Darcy Ribeiro. Então, Darcy Ribeiro é o relator de um documento que vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, ser votado pelo Congresso Nacional, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso já nos anos 90. Você tinha ensino religioso que está presente desde sempre no contexto do Estado brasileiro. A Constituição de 1890 havia tirado, mas em seguida o governo encontrou um jeito de colocar, o governo Vargas, inclusive, fortalece o ensino religioso, essa amálgama que o Estado varguista faz, inclusive, com a Igreja Católica. Então, você tem a continuidade de ensino religioso num Estado que em religião, que religião e Estado estavam separados e continuam a ter formação católica como disciplina na nossa educação nacional. Mas não somente como disciplina, esse aqui é o ponto. É que a formação dos professores, sendo ela católica, lá no ensino fundamental e médio, ao longo do século XX, é que isso estava presente no dia a dia, nas festas, nas celebrações da escola, na conversa dos professores. Então, porque a grande maioria da população é católica, então a educação católica continua a permear a própria escola. Mas refiro-me agora à própria LDB. Quando Darcy Ribeiro, um sujeito que não era crente, não era católico, que não era cristão, não era religioso, um antropólogo, e não que antropólogo não possa ser cristão, mas ele não era religioso, não era cristão, um agnóstico. Então ele faz o documento, num contexto brasileiro, pós-Constituição de 88, em que você não tem mais essas relações tão próximas. E aí ele tira o ensino religioso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que acontece? O documento é aprovado pelo Congresso Nacional. E quando ele vai ser sancionado pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, você tem uma força nos bastidores da própria tradição católica e da hierarquia católica que consegue, no governo Fernando Henrique Cardoso, colocar ensino religioso na própria LDB. Então, quando ele chega e está na LDB, e aquilo aparece no Diário Oficial depois que a lei, portanto, foi sancionada, é a surpresa de todo mundo. Uma coisa votada pelo Congresso foi quando ela chega a ser sancionada pelo presidente da República, ela chega já com o ensino religioso, não estava na lei, aprovado pelo Congresso, ela está aqui já no documento que sai no Diário Oficial. Então, isso para mostrar a força católica, a força cristã católica na própria política brasileira, mas isso tudo não tem uma reação do tamanho daquilo que a gente podia pensar que deveria ter. Isso meio que naturalizado. Chego mais próximo ainda, já governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e aí você tem, há 10 anos passados, mais de 10 anos passados, uma lei feita
pelo Estado brasileiro, pelo Congresso, mas que pelo governo brasileiro, governo Lula, num diálogo de alto nível com a hierarquia católica, inclusive do Vaticano. E vem e é promulgada, publicada no Diário Oficial, a lei da chamada Concordata Brasil-Vaticano. Uma série de legislações que conformam práticas já culturais da tradição católica com o próprio Estado brasileiro. Isso é conformado num conjunto de leis e é, portanto, legitimado e é sancionado pelo presidente da República. O presidente da República, já num contexto muito mais laico, muito mais, digamos assim, com esse avanço de laicidade, de democracia, de não presença da religião, já no governo Lula você tem a força, a presença católica que consegue, e, portanto, é conformada nessa legislação chamada Concordata Brasil-Vaticano. E aí vejam vocês, a surpresa disso é que os evangélicos, que acharam muito estranho quando a lei é promulgada, não foi de criticar e dizer, olha, isso é contra a laicidade, uma religião não pode ter esse tipo de relação privilegiada com o Estado brasileiro. Isso não é possível. Não. Os evangélicos, no Congresso Nacional, produziram um projeto de lei para ter os mesmos benefícios que a Igreja Católica conseguiu pela lei chamada Brasil-Vaticano, teria os mesmos direitos como isonomia para as igrejas evangélicas. E você vai perceber que assim, não é uma coisa de defender laicidade, mas como você se adequa culturalmente para ter um naco desse poder e não para fazer a crítica a partir daquilo que a Constituição Federal poderia ser chamada a atenção daquilo que é a laicidade do Estado brasileiro. Quando você fala laicidade, não é que o Estado não tem religião, que ele não tem mesmo. As pessoas têm religião, a própria República pode ter religião, agora o Estado não pode ter, porque essa é uma conquista da civilização da democracia, do Estado de Direito, em que todo mundo tem o seu direito religioso respeitado, mas o Estado não pode nem deve ter a sua própria religião, para que não haja a manipulação e o controle, o abuso e o privilégio de um certo segmento em detrimento de outros, a que todos nós na sociedade somos iguais perante a lei, devem ser tratados como tais e não pela nossa identidade religiosa ou não identidade religiosa. Então, isso para mostrar de que não é simples entender o Brasil e a presença da religião no espaço público e da religião católica em particular, como estou dizendo. Agora que nós temos já mais próximo da gente, nos últimos 30 anos especialmente, nós temos um outro ator que tem uma notoriedade muito importante nesse contexto da religião cristã no Brasil, que é o segmento chamado de evangélico. Né? Os evangélicos, eles estão no Brasil desde a chegada da família imperial brasileira, né? 1808, com a chegada da esquadra da Marinha Inglesa, que fez a segurança da família real quando aqui chegou. Então, essa gente é de tradição protestante, anglicana. Mas antes disso, você tem experiências protestantes no Brasil já. E aí, outra história, tanto lá. Oi, Márcio. Oi, Plínio. Sou eu, Plínio Tavares. As perguntas serão Posso feitas fazer uma pergunta? depois, Plínio. Tá bom? No final da fala haverá um momento para perguntas e respostas com o professor. Tá bom? Tá ok. Obrigado. Obrigado. Então, nós temos... Então, tem uma presença... Tem um início de protestantismo em 1550, né? Que depois são assassinados aqui na Baía da... na ilha do Santos Dumont, do aeroporto, aqui no Rio. Você tem, depois, a protestante mais duradoura no Nordeste brasileiro, no Recife em particular, no Nassau. E aí depois você tem, já a partir da segunda metade do século XIX, já é a chegada das missões protestantes, os congregacionais, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos já bem antes, 1824, os batistas já no final, em suma. Os grupos vão chegando na parte da segunda metade do século XX. O que nós temos é uma presença muito, do ponto de vista numérico, inexpressiva
embora do ponto de vista representativo, importante como começar a pensar a diversidade religiosa na sociedade brasileira, né? Claro que você já tem religiões africanas de candomblé, especialmente desde lá, o início da colonização, com os africanos para cá trazidos e desgraçadamente, injustamente, perversamente, criminosamente feitos escravos aqui, e reúne as lembranças da sua cultura religiosa e traduz aqui nos orixás e faz uma coisa belíssima, que é uma família de santos, que é a preservação da sua própria identidade, da sua própria cultura. É uma outra conversa. Mas vejamos, pulando para cá, o que nós temos é uma presença de maneira muito diminuta na sociedade brasileira. Os evangélicos não chegavam a 0,0 nada por cento nisso no século XX. E essa presença só começa a crescer melhor a partir do início do século XX, também com as missões já pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, que nasce a partir de 1910, 1911. Mas para valer, gente, a presença evangélica no Brasil só ganha alguma notoriedade, algum destaque maior a partir dos anos 60, mas a partir dos anos 70 é que isso cresce mais de maneira mais demonstrada na vida pública. Isso só se dá, na verdade, com o censo de 1991. No censo de 91, os evangélicos ganharam um reconhecimento que, de fato, era alguma coisa que não se tinha acontecido até então, pelo seu crescimento que se dá. E aí, no censo de 2000, esse crescimento chegou, ele praticamente dobrou de 91 para 2000. De 2000 a 2010, isso continuou crescendo. A gente teria o censo desse ano, não tivemos, tristemente, por causa da pandemia. A coleta dos dados deverá ser no ano que vem, assim desejamos. Mas o que nós temos nos últimos anos, um crescimento vertiginoso do segmento evangélico no contexto brasileiro. E aí isso muda muito fortemente com a presença desse ator evangélico na própria sociedade brasileira. Volto um pouquinho antes para pegar o ano de 1986, que é o ano da eleição dos parlamentares para a Assembleia Nacional Constituinte. Naquele contexto, havia um certo temor que os evangélicos, entre os evangélicos, porque quem aqui é evangélico sabe um pouco disso, quem estuda evangélico sabe disso fortemente, evangélicos na sociedade brasileira é constituída pela ideia de perseguição. Por razões históricas, isso é fato, mas também, além disso, ele alimenta essa dimensão da perseguição. Os evangélicos foram assassinados na Baía da Guanabara em 1556, 57, é verdade. Os evangélicos foram perseguidos e torturados e mortos no período da colônia e mesmo no período do reinado, é verdade. Mesmo no período da República, evangélicos foram perseguidos pela religião católica oficial. Sim, isso é verdade. Evangélico sempre foi minoria. Então, essa identidade de ser minoritária, de ser menor, de ter uma certa, de uma autoestima baixa por causa dessa condição, de estar nas classes mais empobrecidas da própria sociedade, de não ter conseguido representação, etc, etc, etc. Então, você tem, em 86, uma conversa que dizia: os evangélicos vão perder a possibilidade de ingerir na Assembleia Constituinte. A Igreja Católica poderá até tentar voltar a ser religião oficial. Então, esse medo, ele é dissolvido, porque fake news não vem de hoje, isso não tinha a menor possibilidade. A Igreja Católica nem tinha falado disso. Mas para estimular o voto evangélico em parlamentares evangélicos para a Assembleia Constituinte, cria-se um medo, e medo é bom, medo é um excelente eleitor, medo mobiliza pessoas, e esse medo, portanto, é articulado para que os evangélicos votassem evangélicos. Um jornalista publica um livro naquela altura chamado Irmão Votem, falando da linguagem evangélica, para que pudesse preservar seus próprios direitos. E, de fato, os evangélicos tiveram uma bancada na Constituinte bastante, que nós nunca tínhamos tido até então, e os evangélicos ganharam, portanto, uma notoriedade na Constituinte. Mas, veja, vocês sabem bem que a política ela é uma arte como qualquer outra arte. Ela necessita você ser experimentado nessa arte também. Aqui faço um parêntese com o Max Weber, no seu livro chamado Política e Vocação, Ciência e Política, Duas Vocações.
E o Weber, o sociólogo alemão, vai dizer: política é uma vocação e ciência é uma vocação. A vocação da ciência é assim, grosso modo, e banalizando aqui o Weber, mas assim, a vocação da ciência é o seu compromisso com a verdade, com a busca da verdade. Então, ciência está comprometida com a busca da verdade. O compromisso da política é o compromisso do como eu consigo o melhor resultado nessa dimensão aqui. Os evangélicos que se tornam políticos do contexto da Constituinte se elegem uma bancada comprometidos com resultados e os governantes, vendo que ele está muito interessado em resultados, o governo Sarney, querendo um 5º ano de mandato, só tinham 4 anos, então estabelece uma emenda para um 5º ano do governo Sarney. Um deputado evangélico do Paraná, tinha que ser do Paraná, me permita a brincadeira, um deputado evangélico do Paraná, um cantor importante, um músico que era muito reconhecido, faz uma emenda do 5º ano do governo Sarney. E aí numa troca, porque é a expressão de que era dando que se recebia. Então ele ganha um canal de televisão, um canal de rádio, e aí os evangélicos gostaram disso. Canal de rádio em troca de apoio ao governo Sarney. E aí o Valdemar Figueiredo, num livro chamado Coronelismo Eletrônico Evangélico, que também pastor e sociólogo aqui do Rio, o Valdemar vai mostrar as relações incestuosas de parlamentares evangélicos e de lideranças evangélicas com o governo, não só com com os governos que vieram na sequência, na busca de troca de favores e conquista de rádio e de televisão. A gente tem a primeira rádio que surge aí em 1987, a primeira rádio evangélica do Rio de Janeiro. Dentro desse pacote aí que a gente vai ter de troca de favores, portanto. E aí, poder midiático, tanto de rádio quanto de televisão, fez ampliar o poder político de lideranças evangélicas que jamais tinham tido. Isso fez alavancar mais votos em eleições sequenciais. Isso é uma outra conversa. Poder político gerou poder de mídia gerou poder econômico, e poder econômico gerou mais poder político e mais poder econômico. E aí você tem as lideranças hoje evangélicas, midiáticas, enriquecidas, que estão na Forbes, e aí vocês sabem do que a gente está falando. Bem, aqui a gente está falando de estudo de sociológico, não tem nenhuma coisa para além disso que eu estou aqui dizendo, vocês sabem muito bem. Pois bem, eu vou tentar aqui caminhar para completar, embora eu tinha ainda um longo percurso para seguir, aqui para vocês o seguinte: é que essa presença evangélica na Constituinte, na chamada bancada evangélica, ela só cresceu no seguinte, e desagou no que a gente viu nas eleições de 2018. A força destacada do segmento evangélico que sai do local de ninguémdade, de ótima base, e chegou com muita força, com muita vontade, com muita coragem, com muita ousadia, e conquistou espaços nunca vistos no próprio poder que está dado na República Brasileira. Quais são, uma das questões trazidas pelo Márcio aqui para a nossa conversa, quais são as coisas positivas e negativas, portanto, dessas relações? Bem, já vimos aqui, não há como dissociar religião do cotidiano da vida social. A gente tem religião no espaço público. Agora, como a gente estabelece critérios laicos de democracia, de direito, de dignidade, para que a gente possa ter o Estado funcionando sem a tutela de qualquer religião? Porque hoje pode ser a religião que alguns possam gostar e se aliar e se alinhar com essa religião. Mas nesse crescimento teocrático, um outro grupo poderá dar a volta, e aí como é que fica esse negócio, né? Para ilustrar, só para dizer aqui, isso é só ilustrativamente, boa parte dos países que hoje são de grande maioria muçulmana, eram países que no quarto, quinto século era de população quase que 100% cristã. Então o mundo gira, a bola gira. Então, laicidade é a garantia do reconhecimento do direito de liberdade para todas as pessoas e para as religiões como um todo, mas jamais como perpetrando suas vontades no próprio espaço público. Então, a vontade da maioria, a vontade de uma maioria religiosa não pode incidir sobre a maioria sobre a totalidade da própria sociedade. Isso é contra a própria democracia e contra a dignidade humana, de reconhecer a diferença nesse contexto como um tal. Esse crescimento evangélico, claro, você tem aí coisas muito importantes e muito interessantes. Grupos que não tinham acesso a direitos, a dignidade, a reconhecimentos.
podendo postular o espaço e se candidatar como qualquer pessoa tem. Agora, veja, o problema está qual seja, os estudiosos têm falado disso. Era natural, foi natural, tudo que a liderança católica conseguiu nos espaços de governo, inclusive com seus parlamentares que eram de tradição fortemente católica. Agora, o ator evangélico que chega causa estranheza nesse ambiente, porque desnaturalizou um ambiente que era todo ele, majoritariamente católico. Sociologicamente, sempre é legítimo ator evangélico, bandido, muçulmanos, judeus, façam parte da arena pública e se estejam no Congresso Nacional, na Câmara Municipal. Agora, nenhuma dessas pessoas deveria impor a sua ética religiosa para o conjunto e para a totalidade da própria sociedade. O que é bem público construído historicamente e o que é a especificidade de um certo grupo religioso. Porque nenhuma religião dá conta de atender a diversidade da própria sociedade brasileira. Então, isso é uma coisa para a gente considerar. Indo um pouco além, e aqui uns cortes para a gente tentar... Um dos problemas graves que a gente pode encontrar nesse tempo de lacração, que as pessoas querem falas definitivas, que as pessoas não querem o debate, mas querem, às vezes, uma frase para poder usar no outro. É frase como, por exemplo, essa de você querer uniformizar um mundo que é diverso e igualar uma sociedade plural. Quando as pessoas dizem, todos os evangélicos são iguais, todos os católicos são iguais, todos os bandistas são iguais. Ou seja, quando você começa a dizer todos os homens são iguais, quando você começa com essas categorias totalizantes para colocar certos grupos sociais dentro de caixas que você inventa para ficar confortável com as suas próprias percepções, e você começa a generalizar, generaliza evangélico, generaliza católico, generaliza o bandista, generaliza ateu, generaliza, em suma, a generalização, ela é... Dizer que é burra, nós estamos aqui num ambiente acadêmico, nem cabe assim. Mas é uma inadequação conceitual, teórica, uma inadequação científica. Porque o que é a ciência? A ciência se constituiu por perceber a diferença que há na vida social. Você olha para a natureza, a diversidade das aves, a diversidade das plantas, a diversidade dos animais, a diversidade da vida, do cosmos, e olhar para os seres humanos também, perceber a diferença dos seres humanos. A diferença estética, a diferença de biotipo, mas muito para além disso, a diferença cultural, a diferença de valores, a diferença política, a diferença cultural, a diferença que há na condição humana. Então, se há alguma coisa que a gente é profundamente igual, é na nossa diferença. Então, como querer generalizar as pessoas, inclusive as religiões, a partir de códigos que nós inventamos, os nossos preconceitos, para ficarmos confortáveis com os nossos próprios preconceitos. Então, isso, para começar, é uma impossibilidade. Então, como pensar, e essas categorias totalizantes estão muitas hoje, como a gente desnaturaliza esses conceitos que querem uniformizar e generalizar uma sociedade que é profundamente plural. Isso eu acho que é uma verdade para que a gente possa primeiro conceber. Religião tem valores, veja, e aí eu, de fato, começo a fazer essa conclusão um pouco mais alargada, mas é o seguinte, quais são os valores da religião? Tire, por exemplo, a presença da religião, por exemplo, uma categoria que a gente pode chamar de categoria de assistência e de direitos. O que a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, os centros kardecistas, as religiões de Umbanda e Candomblé, do judaísmo, de muçulmanos, de budistas e outros muitos grupos mais fazem, por exemplo, de acolhimento das pessoas. Só para pegar essa de acolhimento, de dar sentimento de pertencimento, de dar sentimento de existência. Sem religiões, por exemplo, você teria um aumento vertiginoso do descontrole no espaço público. Igual o futebol faz controle da sociedade, e controle aqui de maneira não pejorativa, de maneira necessária. Se futebol produz violência, sem futebol, muito mais violência. Se religião produz violência e intolerância, sem religião, muito mais problema para a vida social. Mas, para além disso, o acolhimento humano digno que as religiões fazem. No nascimento, no cotidiano da vida,
na morte familiar, no sustento, no suporte financeiro, na necessidade quando é atendida. Então, imagina a quantidade de centros você tem no país como um todo, de socorro, de escolas, de hospitais, de espaço de assistência e atendimento para pessoas em situação de rua. Você deve isso diretamente às religiões. Então, tira isso, você tem um caos na própria sociedade. Porque o Estado faz e faz muito, mas não dá conta de tudo. Você tem, portanto, um reconhecimento inestimável do que essas religiões, portanto, fazem. Vejam, por exemplo, a presença das religiões no sistema prisional, com todos os problemas e paradoxos que isso possa trazer, mas é um direito do preso ter assistência religiosa. Tire isso, você tem um pandemônio quase insustentável no próprio espaço do espaço prisional. Então, religião tem um sentimento de profunda, diz o Peter Berg, diz o próprio Durkheim, de reconhecimento dessa dignidade, dessa alteridade, dessa dimensão profundamente humana. A cada vez que as pessoas se encontram num templo católico, numa igreja evangélica, num terreiro, numa mesquita, na sinagoga, ou seja, ali as pessoas encontram espaço de vida, mesmo virtualmente, espaço de vida, de pertencimento, de fortalecimento de laços. E aí, uma expressão do Emile Durkheim, todas as religiões são verdadeiras. E essa não é uma afirmação teológica, porque teológica, cada um tem a sua, e verdadeira só é a sua teologia. Mas é uma afirmação sociológica. O mundo sem religião, nós não teríamos o controle, nem a dignidade que a gente pudesse ter. Com menos religião, aumentariam as taxas enormemente de suicídio, por exemplo. Em suma, se com religião tem problema, sem ela, você não tem como a própria sociedade. Isso está dado nas sociedades humanas como um todo. E essa é uma reflexão sociológica, reitero a minha própria fala. Mas também tem problemas, porque religião também é paixão, é desejo. E as religiões cristãs, especialmente, são religiões proselitistas, vontade de converter o outro fortemente. Agora, como você respeita o Estado, a sociedade, a diversidade do mundo esse como tal? E aqui quero completar, trazendo Jesus para essa conversa aqui, com o Márcio aqui na atenção, uma expressão, professor respeitado, que viveu 4 séculos antes de Cristo, né? Eu sempre gosto de mencionar esse mestre, né, que é o Confúcio. O Confúcio diz o seguinte: não faça aos homens tudo quanto vocês não querem que eles façam a você. Nessa expressão do Confúcio, ela está uma espécie de negatividade da condição humana. Não faça a ninguém aquilo que você não queira que seja feito para você. O que está por detrás dessa frase? Tem um sentido de cuidado mútuo, mas o cuidado está pela negação da plausibilidade da condição humana. Da bondade que os humanos também possam. E não faça a ninguém aquilo que você não quer que seja feito a você. Isso está falando negativamente. Não bate ninguém se você não quer que alguém te dê um tapa, né? 4 séculos depois, Jesus Cristo vem e diz de maneira positiva essa mesma expressão. Tudo quanto querem que os homens façam a você, façam antes a eles próprios. A chamada regra de ouro da religião cristã. Tudo que você quer que seja feito a você, faça antes ao outro também. Isso se traduz na linguagem que Jesus chamou de amor. Ele disse para os seus seguidores, né? Texto de João, o mesmo evangelho de João que o Márcio leu aqui no começo. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Nisso todos conhecerão que vocês são meus seguidores e seguidoras, se vocês se amam aos outros. Então, se o cristianismo é a religião majoritária da sociedade brasileira, e é a religião majoritária da sociedade brasileira, tem alguma coisa de descompasso, viu, meus alunos e alunas, ouvintes e ouvintes, minha gente querida aqui dessa sala. Porque o dado que a gente tem hoje, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu hoje, sai a cada setembro, esse ano saiu já agora em outubro, o texto diz que 8 minutos uma mulher é estuprada em nosso país. A cada 8 minutos uma mulher é estuprada em nosso país. Se a cada 8 minutos uma mulher não poderia ser estuprada pelos 10% da população que não é de tradição cristã, que não é de religião majoritariamente cristã. Não é possível isso acontecer. As pessoas
as pessoas em todos os níveis. Você tem uma sociedade, a pessoa mais alta da República já disse em certo contexto, um estupro porque você não merece. Ou um jogador de futebol de tradição cristã, usa os áudios, aqui não é uma acusação, você tem um áudio de uma pessoa dizendo coisas que profundamente entristece e angustia e inquieta. Você tem 8%, 8 a cada 8 minutos uma mulher sendo estuprada. Mais do que isso, você tem uma população que é assassinada todo dia. O Estado mata todo dia. Agora, a religião cristã continua vigendo como majoritária no país. O decálogo judaico-cristão diz que não matarás. Ninguém pode matar, o Estado não pode matar, o indivíduo não pode matar, a polícia não pode matar, ninguém, o bandido, ninguém pode matar. Mas esse país é majoritariamente cristão. Os estudos dizem mais. O estudo disse mais. De 10 pessoas assassinadas no último ano, 8 eram pessoas negras. O racismo está... Não adianta você querer... O racismo está dado por esse número. O racismo está dado por esse número. Você tem uma incongruência entre uma sociedade que é majoritariamente cristã, que diz seguir o Jesus, que diz que deve amar uns aos outros e perdoar uns aos outros, e construir outras bases de sociedade, uma sociedade altamente violenta. Uma desigualdade social impressionante. Uma pessoa que faz... Vocês viram essa semana, né? Uma pessoa que faz um programa de televisão e tem uma porta na sua casa e a porta avaliada em cerca de R$1 milhão a casa. Eu não estou falando de outro, falando do Brasil. Uma porta avaliada em R$1 milhão. A pessoa tirou a foto na porta de casa. E essa é um país cristão. Assim, as pessoas não se incomodam com isso. Então, vejam. Se a gente fosse pensar como se que aqui é um país que era para ter uma teocracia, como muitos católicos evangélicos querem, tipo assim, a gente ia ter igualdade econômica, porque o que tem no jubileu cristão de Jesus é que é de igualdade. É que ele liberta pobres, pessoas que estão presas, em situação de indignidade. Paulo apóstolo diz que quem colhe mais tem que dar para quem colheu menos. Igualdade econômica. Então, Paulo, eu digo sempre, é muito mais radical e é evangélico e é cristão, muito mais do que o Manifesto Comunista de Marx. O Manifesto Comunista é muito aquém do Evangelho. Muito aquém do que é o Evangelho. A Bíblia fala de igualdade de gênero. Não há mais nem homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem bárbaro nem cita, nem refugiado nem refugiado. Todos devem ser tratados como pessoas. No projeto de Deus e do Cristo, não há mais intolerância religiosa. Ele encontra pessoas que são da religião cristã, da religião judaica, do seu tempo, e ele não discrimina a mulher cirofenícia, a mulher samaritana. Ele dialoga, ele conversa. E mesmo pessoas que não são da religião nem judaica visitaram Jesus e ele é acolhido pelos presentes, os 3 reis magos, que não são nem de tradição judaica, da tradição do povo de Deus. Deus não tem religião. Então, no projeto de Deus, você tem igualdade econômica, você tem igualdade de gênero, não tem machismo. No Gênesis não tem machismo, você tem por queda. Não tem tolerância religiosa. Não tem discriminação de qualquer pessoa por questão sexual, de nenhuma condição. Por ser homem, mulher, por ser lei, lésbica, gay, e qualquer coisa LGBTI+, de nenhuma pessoa. Não há qualquer discriminação no Evangelho. Todos são iguais, todos são acolhidos na casa de Deus. No projeto de Deus, a gente protege a casa comum. Não destrói a criação, porque a criação declara a própria glória de Deus. No projeto de Deus, você trata presos com dignidade. Nem devia ter prisão. E aqui entre nós, o Brasil, que tem quase a 4ª população carcerária do mundo, o país que tinha 90 mil presos há 30 anos passados, e hoje tem cerca de 800, não é porque encarcerou mais que o país melhorou, antes pelo contrário. Os países que menos encarceram, não é porque lá não tem crimes, não, mas você tem outros mecanismos de controle social, mais prisões, mais escolas para o crime e que incide mais violência contra a própria sociedade. Há um equívoco na sociedade brasileira e os evangélicos estão apostando em armas, em mais prisões,
ações em má punição. O punitivismo não funciona. Então você encontra critérios outros para que você possa ter um controle social muito mais efetivo, como outras sociedades já fizeram. A gente pode ter uma sociedade que majoritariamente cristã, você tem tanta violência contra criança e adolescente, né? No projeto de Deus, não há possibilidade que isso possa acontecer. Então, para terminar com essa conversa, uma perspectiva mais cristã, me permita quem não é cristão aqui na sala, e até mais evangélico, quem não é evangélico aqui na sala, mas para dizer de que no projeto de Deus, você tem alegria para todos e todas, com dignidade, com justiça e com direitos. Esse é o projeto de Deus que está no exemplo do próprio Jesus. E termina com uma frase dele que diz para todos nós, assim. Ele, quando chega a Nazaré, num ambiente de muita miséria, desigualdade, violência contra as pessoas, ele diz, olha, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para quê? Para anunciar boas novas aos pobres, isso é dignidade, bem-estar, justiça, alimento, direitos aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, às mulheres alvo de violência, às pessoas, às crianças, aos refugiados, aos marginalizados, aos encarcerados. O Brasil tem uma população de encarcerados sem qualquer tipo de acusação formal, que é contra a lei também. O Evangelho liberta a dignidade para as pessoas e constrói uma outra sociedade. Isso não é uma coisa de alguém que é lunático, isso é o Evangelho. Isso é a proposta do Evangelho de Deus. A libertação, a dignidade, a justiça e a paz. Outras sociedades conseguiram por um outro caminho. Então, como essa dimensão majoritária da sociedade brasileira está, portanto, profundamente marcada por um equívoco, porque falta conhecimento das suas lideranças, dos pastores, dos padres, das pastoras, de uma compreensão teológica mais alargada do que a Bíblia quer dizer. O que a Bíblia quer dizer, um livro produzido numa outra cultura, por outros autores, como a gente consegue contextualizar essa mensagem para que a gente possa compreender essa mensagem. A Bíblia é a palavra de Deus, não nos vocábulos. Os vocábulos são essa língua. Aqui está em português, ali está em espanhol, ali na frente está em inglês, lá na frente está em alemão. Os vocábulos não são palavras de Deus. O que é palavra de Deus é o sentido da mensagem. Isso precisa ser estudado numa casa de formação teológica, ter sensibilidade, conhecer sua própria cultura, sua própria sociedade, para que eu possa entender essa palavra. Porque, dita de maneira arrogante, ela pode matar. Deus nunca quer matar, Deus quer vida, e vida é abundante para todas as pessoas. O Brasil tem um problema grave. O Brasil tem uma religião cristã majoritária com muitos problemas. É preciso tirar a venda da arrogância e perceber onde a gente acertou, onde a gente errou e como a gente reconstrói uma compreensão teológica, bíblica e social para que essa mensagem não se esgote historicamente. Há muita possibilidade de o cristianismo no Brasil sofrer um revés enorme nos próximos anos pela desmoralização por uma série de fatores dele. Isso é uma tragédia. Mas como a gente resgata a partir de uma reflexão e compreensão teológica e da própria sociedade para que haja uma convergência entre aquilo que a gente leu, aquilo que a gente vê na nossa própria sociedade e daquilo que a gente vai atuar como teólogos e teólogas, padres e pastores, líderes do povo de Deus, para produzir mais justiça, mais alegria, mais dignidade, mais direitos. É isso, Márcio e vocês. Desculpe a longa conversa. Ouço vocês as críticas, as dúvidas, as contribuições. Estou aqui. Obrigado, professor Clemir. Na verdade, a gente poderia ficar aqui horas e horas ouvindo, porque é sempre muito bom, muito conteúdo apresentado, muitas reflexões pertinentes. Me lembrou um pouquinho das aulas que a gente teve, então deu para matar um pouco da saudade. É sempre muito bom ouvi-lo, né? A gente aqui teve algumas perguntas também sendo feitas ao longo da sua fala. Eu anotei algumas perguntas. Teremos agora também um espaço para esse diálogo, né? Porque uma das coisas que a gente sempre afirma, né, que teologia se faz em diálogo, então é preciso abrir esse espaço para a conversa. Mas eu queria também fazer uma reação a partir da sua fala, que é perceber como algo de errado mesmo na forma como o cristianismo é pensado no nosso país. Se a gente olha, por exemplo, para as imagens que Jesus fala da igreja, são imagens que refletem-se e são simbolizadas por elementos pequenos,
causa uma mudança muito grande, né? Por exemplo, sal, né? E os cristãos deveriam ser o sal da terra. O sal é essa capacidade ele tem essa capacidade de, em pequenas porções, fazer uma mudança muito grande. Se você não coloca sal no arroz, ele fica insosso. Mas se você coloca 1 quilo de sal no arroz, você estraga o arroz. Então, o sal tem que ser na medida certa. Uma vez na medida certa, ele dá o seu sabor e não é visto. Ou seja, a igreja, ela então, nesse sentido, ela deveria ser chamada a presença e não a visibilidade. Né? A presença tem a ver com a qualidade de vida que se vive a partir da fé. Visibilidade tem a ver com projeto de poder e outras coisas que não estão vinculadas ao evangelho. Eu acho, né, que a partir da sua análise, professor, e também passo aqui para o senhor falar sobre isso, a impressão que eu tenho é que 90% cristão no país, que cristianismo é esse, né? Que tipo de percepção cristã se tem nesse cenário, né? Bom, o que você acha disso? Bem, Márcio, acho que esse é um desafio grande, né? Porque o que a gente vê é que há uma desmoralização e esse sal parece que, como já dito, se tornou bastante insípido, né? Ele já não há mais distinção, né? Você não tem mais distinção fortemente numa sociedade que, de fato, virou majoritária, como a gente comentou, né? Então, você já não tem mais uma contribuição substantiva dessa presença nesse contexto. E aí posso ilustrar politicamente com a condição lá dos primeiros cristãos, que é uma referência para a gente não mítica, né, mas como histórica também, né? Então, os primeiros cristãos, eles tiveram posições muito claras em relação a uma série de questões. Por exemplo, nas comunidades cristãs primitivas, você não tinha mais escravos, embora o Império Romano se sustentasse pela escravidão. Nas comunidades cristãs antigas, as mulheres tinham direito de maneira plena. Você vê no texto de Atos capítulo 6, as mulheres gentias reclamam que não era atendido na distribuição diária. E os apóstolos reconhecem o direito delas e passam a atender a necessidade dessas mulheres, que nem eram da própria comunidade cristã diretamente, e passam a atendê-las também. Crianças que não eram nem contadas como tais, a dignidade encontrada nas próprias comunidades cristãs, assim. Então, você tem uma mudança muito radical, não é religiosa, não é no discurso, não é dizer que era cristão, é na prática da vida e na incidência pública. Então, essa mudança de prática política desses cristãos do primeiro século levou, inclusive, a derrocada também, claro, não é só isso, mas a derrocada também do próprio Império Romano. Ele solapa as bases do Império Romano. Quando Constantino se converte à fé cristã, se converte numa tentativa de ter mais poder político, já que tinha perdido muito, e precisa dos cristãos para tentar se manter. E os cristãos se entregam de corpo e alma para o Império e virou no que virou até hoje a história do cristianismo do próprio Ocidente. Ou seja, mas essa história, que assim, ou a gente salva, ou a gente torna insípido, se torna mais do mesmo, e aí perde a dimensão moral, a dimensão de poder incidir sobre questões centrais na vida social. E aí a gente tem os dados desgraçados, como esse que a gente comentou hoje do Anuário de Segurança Pública. Né? Muito bom, professor. Tem algumas perguntas aqui. Então, pessoal, perguntas se vocês tiverem, escrevam aqui nos comentários, tá bom? Ou então, se desejarem utilizar o microfone, mas assim, utilizando o microfone, eu vou pedir, por favor, que vocês façam perguntas muito objetivas, tá bom? A gente tem o hábito de acontecer isso no meio acadêmico, né? De abrir uma pergunta e aí, no lugar da pergunta, tem uma mini preleção de 20 minutos, e não é o caso aqui. Então, perguntas muito objetivas, tá bom? Então, o Renan que levantou a mão, então, antes de ler as perguntas que já foram feitas, Renan, fica à vontade, então, para perguntar. Professor, boa noite, tudo bem? Me ouvindo? Tudo bem? Eu só queria, assim, só um ponto de vista, né? Porque vocês falaram em 90% dos cristãos, né? Mas eu até coloquei aí, dentro do meu grupo de convívio, eu tenho muitas pessoas que se denominam cristãos, né? Mas só que é algo que não é notório, sabe? Não é participativo, ele não participa dentro de uma comunidade de fé, ele não tem um grupo de comunhão. E aí, esse ser cristão parece que é muito mais algo que ele trouxe de si, né?
porque o pai, a mãe, né, eram, e aí ele carregou isso e se denomina, né? Então, acho que, do meu ponto de vista, eu queria que o senhor completasse se pode ser isso também, porque eu acho esse número de 90% dos cristãos muito diferente, né, do que a gente vê na realidade. Obrigado, boa noite. Como chama você que falou? Desculpe, é o Não. Renan. Renan, obrigado pela pergunta e me ajuda, inclusive, enormemente a poder falar um pouco mais sobre isso. Obrigado mesmo. Então, aqui é porque eu estou usando os dados do IBGE, e o IBGE pergunta para a pessoa qual é a sua religião. Então, o que conta não é, nesse sentido que eu estou dizendo, é o que a pessoa responde. Então, você tem uma população, eu disse, uma população que é majoritariamente cristã. Ela se diz cristã. Isso é um ponto, né? Então, você tem uma sociedade cuja população e seus símbolos são majoritariamente cristãos. Fazendo uma peneira aí acho que é isso que você também ajuda a gente a pensar, como é que você reduz isso também? Então, quem seriam esses cristãos é difícil, né? A gente identificar, porque a gente só pode dizer a parte da autodeclaração. Eu não posso dizer que o sujeito é ou não é, porque eu não tenho condições de... Mas assim, mesmo pegando as pessoas mais próximas de nós, das nossas comunidades, assim, a gente não sabe, por exemplo, nesse índice aí de violência, para pegar um dado, o índice de violência contra a mulher. Os estudos mostram, Renan, que no ambiente das igrejas evangélicas, de pastores, diáconos, líderes muito destacados, tem graves históricos de violência contra a mulher. Já fiz pesquisas em DEAN, ficava o dia inteiro lá na delegacia da mulher, ouvindo os depoimentos das mulheres e fazendo lá para a pessoa que recebia, lá para o policial da DEAN, e impressionante a quantidade de mulheres que eram evangélicas e de maridos que também eram evangélicos também, em situação de violência doméstica, assim. Então, para a gente desnaturalizar, talvez uma leitura que a gente possa ter muito positivamente, porque as pessoas próximas de nós, no formal das relações, elas são muito boas, né? Mas na informalidade e no dia a dia, e no cotidiano das famílias, a gente não sabe exatamente como as coisas, portanto, se dão. Então, você tem, não é uma acusação às pessoas de que elas estão produzindo violência diretamente. Mas, estou dizendo, o paradoxo é uma sociedade que é de majoritariamente cristã, e de seguir a Bíblia, e mesmo as igrejas evangélicas, você tem grave problema de violência também. Você tem abuso sexual também. Você tem abuso também. Não é só para além. E aí não é uma acusação assim irresponsável, uma tentativa da nossa própria realidade. E para a gente mesmo a fotografia de um dado da incoerência das nossas próprias falas em relação às nossas próprias práticas, assim, nesse sentido. E ele fala isso em tese como fator pedagógico de reflexão e de transformação, e não como acusação. Professor Clemer, tem umas perguntas aqui que também foram feitas. O Breno, ele perguntou o seguinte: evangelismo de povos indígenas é vilipendiar a liberdade religiosa da cultura indígena? Se sim, como atingir o objetivo da salvação, já que a pregação é a via necessária para tal? Quer que eu repita ou deu para pegar? Eu pedi o iníciozinho da fala, porque estou aí, Márcio, podia repetir. Repito, eu vou até colocar aqui no bate-papo também. Ele perguntou o seguinte: evangelismo de povos indígenas é vilipendiar a liberdade religiosa da cultura indígena? Se sim, como atingir o objetivo da salvação, já que a pregação é a via necessária para tal? Eu acho que na própria pergunta tem uma boa pista de resposta, né? Se a gente vai usar o exemplo do próprio Jesus e do próprio... Você tem sempre um diálogo com as outras culturas. Nunca tem uma imposição da perspectiva religiosa. O próprio texto vai dizer que nunca é abuso nem por violência, mas é delito. Acho que a pergunta, já acho que já tem os elementos da resposta, por quê? Ao eu achar que eu tenho uma verdade que o outro está marcado pelo erro, já tem aí uma questão que não é nem evangélica, nem é cristã. Porque o evangelho é um diálogo com pessoas em que a gente possa conversar e saber da perspectiva do outro e ser também educado. Digo mais,
para dialogar com esse ponto, assim. A gente evangeliza as crianças ou elas nos evangelizam? À luz do evangelho, à luz da Bíblia, à luz de Jesus. Quem é que evangeliza quem? Nós achamos que nós evangelizamos as crianças. Jesus disse que é o contrário. Os povos indígenas nos evangelizam, nós evangelizamos. Quem é que mais cuida da casa que Deus nos deu? Somos nós, os povos indígenas. Quem mais é dessa casa? Nós, os povos indígenas. Aqui não há uma glamourização com os povos indígenas, mas percebeu o seguinte, os povos indígenas são essencialmente evangélicos também. Porque Deus está presente em todas as culturas, os valores de Deus estão presentes em todas as culturas. Em todas as culturas você também tem perversidade. Vários missionários que foram levar, em nome da verdade, o evangelho para povos indígenas, abusaram, saquearam, estupraram, levaram doenças. Então, assim, eu acho que o diálogo com outras culturas, inclusive com os indígenas, na medida que eles querem também, porque a pessoa não quer, eu posso impor, nem Deus impôs, Deus não bate, Deus não bate o pé na porta da casa de ninguém, ele pede para entrar. Então, acho que esse desejo evangélico, talvez marcado por uma certa ideologia de dominação, porque tem que discutir muitas outras coisas numa casa acadêmica. Se a gente não duvidar das nossas certezas, de tudo que a gente já ouviu, a gente não consegue, às vezes, avançar teologicamente e academicamente nesse próprio debate, nesse próprio discurso. Acho que é importante a gente compreender de que, talvez, o povo não alcançado, e eu tenho dito, um povo não alcançado hoje pelo evangélico, boa parte são os evangélicos brasileiros. Os evangélicos e católicos brasileiros são um povo não alcançado, e muito indígena pode ser já um povo alcançado pelo evangelho, por outros vieses, por outro estilo de vida, por outra maneira de relacionar-se com Deus e com a própria criação de Deus. Eu acho que a gente precisa buscar evangelizar, talvez, todo mundo, mas agora escrever um ensaio sobre o que é evangelho, o que é evangelismo, as ideologias que a gente foi formatado nas igrejas pelos nossos líderes com o melhor das boas intenções, você tem equívocos enormes, arrogância, intolerância, você tem má percepção. Então, a sua palavra acho que é muito boa nesse cuidado de como é que a gente relaciona-se com os povos. Ouve essas pessoas, aprende com eles, essa inteligência respeitosa e cuidadosa, a gente evangelizar e ser evangelizado, porque é nessa troca quanto enriquecido. Assim fez Jesus com as pessoas com as quais ele conviveu, ele encontra com a mulher cirofenícia. Ele que é a verdade, ele aprende com o texto, ele aprende com ela também dialoga com ele. Então, como a gente também aprende essa caminhada com judeus, com muçulmanos, com religiões africanas, então, aprendo muito com minha amiga mãe de santo, Flávia Pinto, citando aqui um nome. Aprendo muito com meu amigo pai de santo, que é Rafael Soares. E quero que as pessoas aprendam também comigo como sendo pastor, entende? Assim, e fala de Jesus, e tenta viver esse evangelho. Com povos indígenas também, com quem tem o contato. Nessa dimensão de nunca imposição, porque não sei o que converto, mas é o Espírito de Deus que faz a própria obra, e ele é sobre todos e por todos. Então, acho que há muito cuidado que a gente deve ter com a formação nossa, já bastante formatada e com conceitos já muito definidos, mas acho que a pergunta é muito boa no ambiente teológico, acadêmico, para a gente duvidar das nossas certezas, buscar outros caminhos que nos ajudem a construir mais diálogo do que colonização, como feito tantas vezes e perversamente nossa própria sociedade aos povos indígenas. Professor, você falando, eu me lembrei de uma fala, de uma história que o padre Mário França Miranda contou para a gente na PUC. Ele disse que ele tinha um amigo, padre missionário, ele foi para uma das tribos do interior do Brasil, e aí ele foi alertado antes, olha, cuidado com a comida de lá, porque é muito apimentada, então você não está acostumado. Então o que ele fez, né? Avisado por isso, ele levou consigo mesmo na mochila um pão, aquele pão grandão, redondo, né? Levou para lá, e aí começou a conversar com os indígenas e tudo mais, e não conseguia espaço para comer o pão. Aí já foi dando 1 da tarde, 2, 3 da tarde, faminto, ele decidiu fugir assim, no meio do mato, encontrou uma clareira assim, sem ninguém, finalmente abriu o pão, queria comer, 3 índiozinhos assim, perto dele, aí ele explodiu. Pô, ninguém pode comer em paz, não? Aí, vocês nunca viram ninguém comer? Aí os índiozinhos, não, a gente já viu.
que a gente não viu foi alguém não partilhar a comida com os outros que tem. É isso, ótimo. Fantástico. Bom, Bom, você aprender muito, né? Exato. Tem uma outra pergunta aqui também, do Danilo Severo, vou colocar também no bate-papo. Ele diz assim: o senhor acredita que o papel do cristão ou do teólogo pode ser visto como a promoção de um ecumenismo que engloba não só as religiões cristãs, catolicismo, protestantismo, espiritismo kardecista, mas sim todas as religiões que encontram aqui no Brasil um campo livre de expressão? O começo da pergunta, já acredito que o sim, mas é só o iniciozinho. Peraí, ficou assim o som? Você está ouvindo agora? O papel, como é que é? A pergunta dele é o seguinte: o senhor acredita que o papel do cristão. Aí ele tá voltando. Ah, voltou. Tudo bem, professor? Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Então a pergunta dele, eu coloquei no bate-papo de novo, a pergunta dele é essa aqui. O Eu senhor não estou acredita. conseguindo ler no chat, sim. Tudo bem. Então vou ler aqui para o senhor. O senhor acredita que o papel do cristão ou do teólogo pode ser visto como a promoção de um ecumenismo que engloba não só as religiões cristãs, catolicismo, protestantismo, espiritismo kardecista, mas sim todas as religiões que encontram aqui no Brasil um campo livre de expressão? Então, acho que a pergunta achei interessante. Talvez tenha algum tipo de leitura já prévia, que, por exemplo, não é nem possível usar ecumenismo quando você fala com as outras religiões. Ecumenismo é uma categoria que só se enquadra para religiões, para grupos cristãos, melhor dizendo. Não há possibilidade de você falar de ecumenismo com grupos não cristãos. Ecumênico é uma expressão do mundo cristão. Ecumênico é um diálogo respeitoso, afetivo. Ecumênico é o que Jesus pede na oração de João 16, do Evangelho de João, que ele diz: olha, a única oração que Jesus fez ao nos deixar e orar por nós, aqui nessa sala e por todo mundo, só tem uma oração pela qual Jesus fez. E ele fez, talvez porque seja a coisa mais difícil, ele orou pela unidade dos cristãos. Então, assim, ele orou para que todos fossem um. E a gente está dizendo cristãos, ele está dizendo de maneira geral, mas ele está falando dos cristãos, vamos dizer que ele está dizendo para os cristãos. Jesus orou pela unidade dos cristãos, o que é ecumenicidade, né? Orou para que todos fossem um, porque ele sabe que a gente se divide. Então, é vergonhoso, é anti-evangélico, é pecaminoso, e é contra Deus a gente ter igreja batista, Assembleia de Deus, metodista, católica. Isso é um pecado. Isso é um pecado, que isso é uma realidade histórica, que nós criamos uma diversidade. Nós nos orgulhamos da diversidade. A gente se orgulha de, na minha igreja, batizar com água, na outra com pouca água, na outra. A gente se orgulha dessas minúcias e dessas querelas. E nos dividimos. Então, primeira coisa, ecumênico, só para esclarecer, de maneira assim, formal mesmo, ecumênico é uma expressão para o mundo cristão. E ecumênico é uma expressão que é demonizada no mundo evangélico, mas é uma expressão do desejo de Jesus, que a gente seja um, assim como o Pai é um. Primeira coisa. Segunda coisa, com as outras religiões fala de diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso. Ou seja, o que eu posso dialogar da minha religião com a do outro? O que eu posso aprender? O que eu posso ensinar? E melhor do que isso, como é que a gente pode caminhar juntos? Porque tem uma coisa que o Hans King diz, né? O teólogo católico respeitado e querido, o Hans King diz: só haverá paz entre as nações quando houver paz entre as religiões. Muito do que mobiliza as violências nas sociedades tem também a ver com pressões das religiões e dos grupos religiosos. Então, assim, é vergonhoso que a gente possa ter, vergonhoso, é contra o evangelho que os Estados Unidos possam ter entrado no Iraque e matado o ditador Saddam Hussein para impor a ferro e fogo uma democracia e igreja evangélica. Isso é contra o evangelho. O evangelho não impõe isso. Jesus não bate na porta de ninguém. Não mete o pé na porta, melhor dizendo. Então, é pecaminoso se a gente não estabelece diálogo com as pessoas. Jesus conversou com todo mundo, qualquer grupo religioso,
chamou para dar a ceia, inclusive o traidor. E aí, quando eu dialogo com o outro, não é porque eu me torno, não é porque eu estou concordando com as coisas que ele acredita, porque eu continuo acreditando naquilo que eu acredito. Eu falo daquilo que eu acredito, mas eu ouço também. E eu dialogo respeitosamente com o outro. E eu aprendo também com o outro. E eu dou testemunho do evangelho em relação à minha fé na conversa com o outro. Não há nenhuma possibilidade de um cristão, seguidor de Jesus, não seguir também no diálogo interreligioso. Porque as pessoas que vão levar os presentes é um sinal disso. A conversa com a mulher cirofenícia é uma prova disso. A conversa que Jesus se estabelece também com a mulher samaritana é outra prova disso. Então não há como não ter diálogo. É da dimensão cristã dialogar. Então, agora, quanto mais eu dialogo, talvez quanto mais eu saiba quem eu sou e eu fortaleço minha fé. E não tenho medo de dialogar com a diversidade e com a diferença, né? E para terminar, nos céus de Deus não há distinção. Tem uma história, eu vou terminar aqui com a história de Jorge Luiz Borges, o grande escritor, né, e poeta, né, ensaísta, né, argentino. O Jorge Luiz Borges fala de que duas pessoas chegam no céu. Assim, né? Permita aqui uma brincadeira, porque está muito tarde já e está muito pesada essa conversa. Uma brincadeira aqui do Jorge Luiz Borges, um conto maravilhoso. Ele diz o seguinte, que duas pessoas chegam no céu. E eu vou aqui traduzir como se fosse um católico e um protestante. Um evangélico e um católico. Um pentecostal e um sei lá, sei lá quem. Um calvinista, sei lá. Aí chega no céu, e aí quando chega no céu, Deus, de maneira propositada, troca o nome de um pelo nome de outro. Chama o calvinista de pentecostal, ou chama o católico de evangélico, e os dois começam a brigar com Deus ali, porque Deus tratou um pelo nome do outro. E eles começam a brigar entre si, brigar com Deus. E Deus diz o seguinte, olha, é porque eu não entendo essas classificações que vocês inventam, não. Entram na casa do Pai, pode entrar para a casa do Pai. Assim, as pessoas brigam com o próprio Deus em função das suas crenças, e Deus é amor. A maior verdade do Evangelho é que Deus é amor. Não é que Deus é fiel, isso é uma falácia. Não que Deus não seja fiel, mas é uma falácia inventada por uma certa teologia para comprometer e constranger Deus para fazer o que bem quer. Deus é amor. E Deus faz as coisas porque Ele é amor. Isso é a verdade do Evangelho. A maior verdade é que Deus é amor. O resto é tudo conversa que a gente inventa na teologia para a gente ficar aqui, batendo papo. Mas se eu amo o outro como Deus me amou, eu entendi o que é ser evangélico e entendi o que é ser seguidor de Jesus. O resto é religião. E isso é Jesus que diz. Um novo mandamento. Termino, mas só para terminar, porque isso é muito importante aqui. Eram 10 mandamentos, todo mundo sabe disso. 10 mandamentos na lei. Quando chegou em Mateus, eram 2 mandamentos. Amar a Deus, Jesus, quando vai embora, quando vai para o céu, ele despede, já que está tão difícil ser 10, já que está tão difícil ser 2, eu vou reduzir a 1. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nós amarmos uns aos outros, inclusive ateus, umbandistas, candombecistas. Como Deus nos amou, nós nos tornamos cristãos e alcançamos os céus de Deus. Isso é o Evangelho. O resto é conversa fiada, né? Bom, professor Clemi, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Os alunos que estão fazendo perguntas e tudo mais, infelizmente a gente não vai ter tempo de falar todas as perguntas agora, mas o diálogo sempre é aberto, mandem para mim, eu faço o intercâmbio talvez com o professor Clemi, e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Sobre o link que eu compartilhei com vocês, é o link de horas complementares, é o link mesmo de inscrição no evento, tá bom? Então, o primeiro link que aparece aí nessa página é o link de inscrição neste evento. Ao se inscrever, você garantirá as horas complementares, tá bom? A gente vai terminar aqui esse encontro, na verdade, antes de agradecer mais uma vez ao professor Clemir, sorteando 2 livros. Olha só, tá vendo? Legal? Deus está falando nesse lugar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os nomes de todos os participantes, tá bom? E estou utilizando um sorteador para que a gente faça esse sorteio. São 2 livros. Um é o livro O Poder da Palavra na Força do Espírito, que é sobre missão integral, que eu escrevi junto com o professor Alessandro Rocha. E o outro é o livro Tradição Profética e Teologia Pública, que é uma análise do profeta Gentileza. Então, Gentileza como denúncia do capitalismo.
que também é do professor Alessandro Rocha, que faz muita saudade, né? Porque infelizmente nos deixou em 2019. Então serão 2 sorteios, tá bom? Eu vou compartilhar a tela. Professor Clemir, espera só um minutinho que eu já volto para o senhor. Vou sortear aqui a tela, mostrar a tela para vocês. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Olha, vocês estão vendo aí? É a tela do sorteio, tá bom? Com os nomes. E os nomes estão todos aqui, ó. Todo mundo aqui que participou está aqui nesse sorteio, tá bom? Então, primeiro eu vou sortear o livro O Poder da Palavra na Força do Espírito, tá? Vou diminuir aqui para sortear um. Esse livro vai para Luiz. Luiz está aí? Luiz, Jogo da Velha 2. Está aí, Luiz? Se você tiver aí, se pronuncie. Senão a gente vai ter que sortear de novo. Luiz. Eu acho que ela não está mais aqui na sala. Vai ter que ser outro mesmo. Ela não está mais na sala. Então vamos outro aqui. Tudo bem. De novo. Tentar de novo. Vamos lá. Mesmo livro. Luiz Carlos. Luiz Carlos está aí? É Luiz Carlos 5. Ele está aí. Eu vi aqui no nome dele. Luiz Carlos. Isso, você, Luiz Carlos. Olha só. Você ganhou um livro. Me manda, por favor, por e-mail o seu endereço, tá bom? Seu nome e endereço. Que aí você vai receber esse livro, tá bom? Parabéns. O segundo livro, que é esse aqui, Tradição Profética e Teologia Pública. Vamos lá de novo. Tentar de novo. Foi Danilo Severo. Danilo, tá aí? Danilo tá aí. Tô vendo ele. Tá aí, Danilo. Parabéns. Você ganhou esse livro aqui. Muito bom. Então, ó, mesma coisa, tá? Vou colocar o meu e-mail aqui. Me mandem um e-mail, vocês que ganharam os livros. Tá? Então, foi o Danilo e foi o Luiz, correto? Tem mais, tem mais não, Renan. Acabou. Acabaram os livros. Tá bom? 2 livros por evento. Parabéns aos ganhadores. Quero agradecer, então, a presença de todos vocês aqui nessa webconferência, nessa palestra. De forma muito especial, agradecer a presença do professor Clemir, que, de forma sensacional, abordou temas importantíssimos para a nossa fé, para a reflexão da nossa fé. A gente está aqui pensando como viver a fé em Jesus, como pensar teologicamente os temas do Evangelho vinculados à nossa realidade atual. Então, essa é a nossa proposta aqui, e aí a palestra do professor Clemir trouxe muito esclarecimento a respeito disso. Bom, professor Clemir, últimas palavras hoje, né? Na palestra. Obrigado, Márcio, a você pela acolhida, né? Pelo privilégio desse encontro, às alunas e os alunos pela discussão, pelas questões, né? Pelas reflexões. Um abraço para você, Deus os abençoe, os guarde aí nas suas famílias. Ajude nosso país tão complicado, tão difícil, tão sofrido, e com muita dificuldade que a gente enfrenta, e pelo jeito enfrentaremos ainda mais nos próximos tempos. E a gente seja sinal do Evangelho, né? Sinal do Cristo, para além das religiões que a gente professa, a gente possa viver aquilo que é o amor de Deus, porque Ele suplanta todas as coisas, né? Muito agradecido, viu? E um abraço grande para você, especialmente, Márcio. Sou muita saudade. Fica na paz.
Boa noite, obrigado mesmo pela participação. Com certeza será chamado para outros eventos. E eu espero que em breve possam ser eventos presenciais, né? Porque sempre é bom, como você falou nisso, ter esse encontro face a face, né? Então, Sim. obrigado. Muito bem, pessoal. Obrigado. Um abraço. Que assim seja. Boa noite a todos. Tá? Quem não pegou o link de inscrição, eu vou colocar mais uma vez aqui no bate-papo, tá bom? Você precisa se inscrever até hoje, tá bom? Você já tem a sua matrícula lá, coloca o número da matrícula, se inscreva e as horas serão informadas. Se você tiver qualquer problema com isso, me manda um e-mail também, a gente resolve, tá bom? Boa noite, professor Clemir. Boa noite, obrigado. Alunos e alunas, obrigado. Obrigado, Márcio. Quem esteve presente? O Lúcio, o professor Lúcio também esteve presente aqui, Clemir. O Lúcio lá que estudou com a gente. Que privilégio, que luxo, né? Que abraço para o Lúcio. Aí, cara, fala alguma coisa. Acorda. Cadê ele? Deve ter saído, isso aqui já saiu? Já saiu. Ah, que pena. Abraço para ele, Márcio, viu? Especialmente também. Obrigado, professor Clemir. Fica na paz, então. Pessoal, boa noite. Realmente. Na paz. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.